Muito boa noite, queridos e queridas! Vitão aqui na área mais uma vez para falar de poesia, falar de arte, falar de letra, falar de música, falar de pagode, falar de samba, porque hoje a gente vai receber esse cara que é um cara incrível. Ele tem. Quem olha para ele não consegue imaginar o quanto que ele tem delicadeza para tratar do amor, o quanto que o amor se faz presente não só na vida dele, mas através da vida dele, que ele coloca nas nossas vidas também. Eu canso de falar que eu gostaria muito de viver um amor que fosse como os amores contados nos versos dele, que é um cara que, tipo, atrai realmente, assim, não só essa nossa, esse nosso lado mais romântico, esse nosso lado mais meloso, mas também que mostra que os brutos também amam, sabe? Ele que tem essa coisa de ter uma figura um pouco mais opulenta, robusta e tudo mais, e que contrasta totalmente com esse coração mole, esse coração apaixonado, esse coração tão emotivo. E quando você pega para ler os textos dele, quando você pega para ler as poesias, você vê o quanto que ele acredita no amor. E não é só o amor de homem e mulher, não. Eu acho que vai além. Eu acho que é o amor como instrumento de transformação do mundo. Que é aquele amor que ajuda todo mundo a ver que o mundo pode ser um pouquinho melhor. Que todo mundo pode fazer um pouco mais. Eu vou tentar aqui já aproximar ele aqui para ver se ele já está chegando na área aqui. Mas, de qualquer forma, o Rodrigo é isso. Essa carioquice, essa coisa de ter aquela ginga que parece saída diretamente das rádios. Tipo, se ele colocasse essas poesias em alguma música e o Belo cantasse, o Jorge Aragão, o Alexandre Pires, eu não teria a menor dúvida de que seria sucesso. Então, vamos lá, vamos receber agora aqui com todo amor e carinho o Rodrigo Bittencourt. Vamos ver. Aí, tá entrando, tá entrando, tá entrando, tá entrando. Vamos ver. Olha o cara aí! E aí, meu amigo? E aí? Tudo Tudo na tranquilo? paz? Graças a Deus. Olha, não sei se você conseguiu escutar tudo que eu tava falando antes, mas Peguei o finalzinho só agora. então, mas aí eu tava falando um pouco das características dos seus textos, que fala desse amor que parece que é aquele amor que a gente está sentindo falta no mundo, sabe? Que é aquele amor que é o amor de entrega, sabe? Então eu já deixo aqui, então você já começa, já entra, já se apresenta, já fala aí, já vai falando. Beleza. Então, para quem não conhece, não me conhece, eu sou o Rodrigo Bittencourt, eu tenho 30 anos, sou carioca, sou filho dessa moça que entrou aí agora essa jovem senhora que entrou aí agora na live. Escrevo a Comecei a publicar os textos em outubro de 2018. Fui dar uma olhada agora para ver quando tinha sido a primeira postagem. E a gente está aí. Era um hobby, uma terapia, tá virando quase que uma profissão já. E a gente está aí na caminhada. E é engraçado você tocar nesse assunto de que parece uma terapia, porque dá pra ver que o amor é uma coisa muito cara pra você. Você acredita muito no amor. E assim, como esse sentimento tá fazendo um pouco de falta no mundo, que as pessoas estão muito nessa coisa de eu amo, eu quero ser amado e não eu quero dar amor.
é bom a gente poder ler essas coisas e sentir que ainda existe amor no mundo, sabe? Bom demais. Essa é a intenção. Mas me fala aí, você está dizendo que você começou a escrever agora de 2018, mas como que a literatura entrou na sua vida? Como é que foi seu primeiro contato? Então, a minha lembrança de contato com a literatura é Gibi da Turma da Mônica, que eu lia desde, assim, aprendendo a ler foi minha primeira leitura. Eu era de uma creche no trabalho da minha mãe e a gente tinha vários lá disponíveis, eles eram assinantes. Então, todo mês chegava vários gibis, a gente tinha acesso livre, era a minha principal leitura. E a minha segunda lembrança são daqueles livros extra classe que a gente fazia, Sim. acho que era um por semestre, um por bimestre na escola, e aí fazia um teste, né, uma provinha sobre a leitura do livro. São as minhas principais lembranças assim de literatura, de contato, né, com a literatura. E, e assim, a Turma da Mônica tá dominando, assim. Eu acho que a gente pegar aqui, eu acho que só só o Fernando que não falou Turma da Verdade. Mônica. Eu Eu acho que vi. foi só ele. Eu acho que todo mundo, Yuri, a Bárbara, a Bia, agora você, tipo, todo mundo falou Turma da Mônica e realmente é impressionante, porque a Turma da Mônica, ela dá esse acesso para todo mundo e é muito democrática mesmo. Muito, muito. E, e assim, você falou que você já leu, que você teve que ler aqueles livros de colégio e tal, não sei o quê. E qual foi o mais antigo assim que você se lembra, que você se recorda de ler? Eu separei ele aqui, ó. Esse aqui, ó. O nome é O Vermelho e o Negro, Pequena Grande História do Flamengo. Ele é de 2001. É 2001 ou 2002. Foi o primeiro livro que eu tenho ele até hoje. Foi o que eu me interessei, assim, por ser flamenguista, né? Um pouquinho Não fanático. dá para negar, né? Foi o que me chamou mais atenção. O meu pai ganhou ele e me deu. Meu pai também é um flamenguista roxo. E aí, meu pai é professor de autoescola, então ele ganha muitos presentes dos alunos. Então é tudo Flamengo, cara, que não tem como errar. É um presente que não tem. Então ele ganhou esse livro, me deu. E eu tenho mais dois aqui que são do mesmo tipo. Um do Zico, Maravilha. Esse é muito bom. que também foi presente do meu pai, e esse que é a história do Flamengo. Esse é até bem extenso. Conheço esse também. Muito São bom os também. meus, são os meus livros, assim. E, e assim, e você então gosta muito de ler não só coisas do Flamengo, mas coisas relacionadas a esporte, então. Exato. A, a, a frequência que eu tinha de leitura era dos jornais esportivos, muito antes da gente ter esse acesso de telefone, internet, não tinha, né? Eu lembro dos intervalos da escola, na escola que eu estudei, tinha uma banca de jornal. E no intervalo a gente ia para a banca para ler as manchetes só dos jornais, tinha os jornais só de esporte, né? O Lance, Jornal dos Esportes, eram as minhas principais leituras, assim, era o que me interessava mais. Eu sou um fanático por futebol também, por esporte em geral. Então era. Eu sempre gostei de ler das coisas que eu tenho muito gosto, muito prazer. Ah, Eram as coisas que eu conseguia prender minha atenção na leitura. mas eu acho que acaba que é sempre assim, cara. Tipo, a gente sempre acaba tendo um ponto de interesse. Não adianta forçar que a pessoa, não, ó, lê aqui Foucault, tipo, tá, eu não tenho o menor interesse em Foucault, e aí? Ó, Exatamente. e nem por isso você se torna uma pessoa melhor ou pior por conta disso, entendeu? Eu acho que você tem que ler, eu acho que ler é uma coisa que todo mundo tem que fazer com muita, muita abundância.
Mas eu acho que as pessoas têm que ler aquilo que as Eu interessam. gosto, exatamente. Então, não tenho nada que recriminar disso, porque eu também era muito leitor, eu sou até hoje muito leitor dos cadernos esportivos, tipo, muito leitor, adoro, tipo, e mas eu valorizo muito essa coisa de você buscar o que te traz interesse, o que te prende nos assuntos, entendeu? Aí, concordo com você. E me diz aqui, quem te apresentou a leitura? Quem te apresentou? Quem que foi a pessoa que te Cara, incentivou a começar a ler? assim, o que eu lembro de dois fatos marcantes na minha vida. Que não necessariamente a leitura, mas a escrita, a literatura em si. Sim. Primeiro foi minha mãe. Ela, quando se aposentou, ela criou um blog e postava alguns textos lá. Minha mãe. Hoje ela não escreve mais, quase não escreve. E também não publica, mas ela se aposentou, na época era o Orkut, já tem acho que uns 15 anos isso. Ela fazia parte de uma comunidade, no Orkut eram comunidades, né? Sim. Chamada Eu Espalho Alegria, e criou esse blog que chamava Luz no Olhar, que foi a Ah, minha muito primeira legal. lembrança assim de textos mais poéticos. Ela fazia uns românticos, umas crônicas assim. E eu fiz um curso no Senac chamado Portal do Futuro, que era um curso voltado para preparar o jovem para o mercado de trabalho. Só que ele Sim. era dividido em três fases: ser pessoa, ser cidadão e ser profissional. E Pô, que legal. na primeira fase, cada fase tinha um trabalho de tipo um TTC, de conclusão de curso. E o primeiro, que era o ser pessoa, você tinha que fazer uma autobiografia. Eita. E aí é a minha primeira lembrança de escrita, assim, isso foi em 2005. Eu estava no ensino médio, acho que 2005 ou 2006. E a docente, a líder lá, ela dava um prêmio de R$ 50 para o melhor, Uou! e eu ganhei. Eu fiz e Ô, ganhei. beleza! Eu fui escolhido lá o melhor. E aí ela tipo, se surpreendeu, ela falou que, cara, você fez. Eu consegui dividir em capítulos, numa ordem cronológica, peguei meu álbum de recém-nascido, as fotos, conversei com minha mãe, com meu pai para lembrar algumas histórias. Fiz esse livro, eu não tenho mais ele, não sei se minha mãe tem. Pô! Eu sei que eu tinha um CD, que ele estava gravado em mídia, e tinha ele impresso, encadernado, era todo bonitinho, mas eu tinha fotos nele. Eu não sei se tenho ainda, mas foi assim, a minha primeira coisa, meu primeiro projeto mesmo de Ou como seja, escrever. ou seja, você diz que não tem livro publicado, a gente já sabe que já tem, né? É só a família que viu, né? Ele só teve uma. Só foi publicado e foi apenas uma unidade impressa. Ô, é Mas, raro, raro, único, tio. exatamente. Aquela Não coisa sei, não sei se minha maravilhosa. mãe tem ainda, mas, enfim, foi a minha primeira. E eu fiquei um pouco surpreso por ter vencido, assim, não tinha essa. Eu escrevia bem, assim, a gramática em si, né, sem muitos erros e tal, sabia respeitar as normas da língua portuguesa, mas não basta você saber escrever. Você tem que passar uma mensagem, alguma coisa. Até na autobiografia eu acho que eu consegui dar uma mensagem para. Sim. Minha mãe está dizendo que a Silvia roubou. A Silvia era a diretora dessa creche que eu fiz parte. Ah, Mas eu já não estava mais maravilhoso. na creche há muito tempo, mas acho que minha mãe prestou e ela ficou para ela. Mas não tem problema não, é uma pessoa muito querida. Então essas são as minhas duas lembranças. A referência da minha mãe, que vem do meu avô também, que meu avô era músico, escritor, fotógrafo, era muito envolvido com a arte. Ou seja, essa via artística, essa via Hereditário. escritora já está na família. Já é um negócio que vem. Isso. E
E assim, e agora me diz, e como que a escrita começou a entrar na sua vida? Essa coisa de começar a escrever, como é que foi? Então, depois desse projeto da autobiografia, eu meio que parei de escrever, assim, não tinha um intuito. Entendi. E aí eu comecei a escrever, eu me lembro de começar a escrever novamente com fazendo cartas, escrevendo para amigos, para namorada. Eu acho que tem tudo a ver com o meu Esse interesse. era o ponto, esse era o ponto que eu queria chegar. Esse era o ponto que eu queria chegar. Então, daí dessas cartas da namorada, já começou a surgir um pouco desses poemas Exatamente. que a gente conhece. Isso. Só que era totalmente pessoal. Eu tenho quase todas ainda, mas eram cartas, né? Só, Sim, só nós dois vimos. Mas era mais ou menos o tipo de texto que eu faço, assim. sim. Só que ficaram guardadas e a escrita em si, para ser postada, o primeiro, eu tinha feito alguns textos, eu tinha me separado, tinha escrito algumas coisas que era questão da terapia, né? Era meio que um desabafo, um jeito de botar para fora Sim. aquele sentimento mais pesado. Mas eu escrevi um texto sobre o trem. Eu estava voltando de trem do trabalho, escrevi esse texto. Dentro do trem, digitei ali no telefone e postei esse texto. Foi dia 18 de outubro de 2018. E aí eu postei, as pessoas gostaram, o pessoal é um texto até extenso, foi lendo assim, se identificando. Algumas pessoas falaram, pô, tu pegou esse texto aonde? Que maneiro e tal. Aí eu falei, poxa, foi eu que escrevi. Aí elas, pô, não sabia, nossa, que legal, você escreve e tal. Eu falei, não sei se eu escrevo, mas eu escrevi esse texto aí. Aí muitos começaram desse dia a me incentivar, assim, foi muito instantâneo. Eu postei, elas foram curtindo, algumas pessoas compartilharam, aí foram incentivando, cara, você escreve, registra esse texto e tal. Eu nunca registrei. Mas daí no mesmo dia eu fiz mais dois textos, publiquei também. Eu fiz um sobre o Tinder, esse do trem, e fiz um, na época estava quase nas eleições, foi muito na porta das últimas eleições, e eu fiz um texto sobre esquerda e direita, né, posicionamento político. Eu estava num conflito com meu irmão, a gente estava meio que discutindo sobre política, e eu fiz um texto sobre isso, sobre a esquerda e a direita. E não parei até hoje, assim, foram surgindo textos devagarzinho, eu fui postando, as pessoas foram gostando. Eu nem tinha o Instagram de texto, foi acontecendo, assim, foi Foi tudo numa montanha russa, muito né? rápido e muito natural, assim, não foi nada pensado, entendeu? E aqui, e aqui, deixa agora vindo a questão da figura, da sua figura imponente, assim, pô, o cara, tipo, negão, cara de mal, não sei o que tal. Como é que foi que as pessoas começaram a reagir ao lerem seus textos, assim, seus poemas, principalmente esses românticos? Olha, nunca teve um. Tinha uma surpresa, não sei se pela questão física, né? Eu tenho mais Sim, de 1,80 m e tal, mas acredito que a questão de ser homem e estar fazendo textos com muita sensibilidade, de alguma forma eu consigo. Principalmente as mulheres, né? Eu fiz alguns textos sobre elas, sobre empoderamento, sobre sim. mãe. Então acho que essa coisa da sensibilidade que tocou mais. A surpresa, esse impacto é mais nesse sentido. Mais por ser homem e não pela questão do porte, assim. Pelo porte físico. É. Mas me diz, mas você normalmente no seu dia a dia você demonstra essas coisas ou era algo meio camuflado e aí a literatura te permitiu libertar um Não, pouco isso? eu tenho relações muito afetuosas com os meus amigos, com os familiares. Eu não sou muito ligado em signo, né? Eu sou de câncer, mas assim, não sei muito o que importa, mas algumas pessoas que conhecem e gostam dizem que tem um pouco a ver com signo. Eu tô muito de saco cheio dessa quarentena, porque você não pode abraçar, não pode tocar as pessoas. Sim,
Então as minhas relações são muito assim, as amizades, a questão da família, de trocar carinho, afeto. Então acho que vem daí. Eu acredito que venha daí, assim. Então, ou Não de seja, quando ficar as pessoas. declarando, mas eu sempre tive muitos amigos na escola, sempre fui muito próximo de todos. Eu era o cara que eu tinha o meu grupo, mas eu sempre estava inserido em todos os grupos, assim, sabe? Sei lá, Adorei o comentário da sua mãe, cara. ela perguntava se eu queria voltar queria voltar para a barriga. É isso aí. Adorei o comentário da sua mãe. Ou seja, define bem isso, porque realmente, assim, é, apesar do biotipo, essa coisa toda, você tem essa pegada romântica, essa coisa já do sentimento ser É. algo natural para você. Então, assim, por isso que não fica uma coisa forçada quando você fala. Assim, a gente percebe que é um negócio muito seu, muito normal, O entendeu? meu, Muito natural. o meu eu lírico é muito eu mesmo, assim. Ah, Tem as legal. coisas que a gente vive e não vive, mas eu não Não, fujo muito. e assim, muito legal você falar isso do seu eu lírico ser muito você, porque assim, quando a gente conversa, a gente conhece, a gente e tal tem mais contato, a gente percebe isso, que você tem essa coisa mesmo, é natural seu, é uma coisa muito sua, você é muito dessa coisa de ser fiel às pessoas que você é grato, entendeu? Tipo, eu acho muito legal de ver nos seus textos, entendeu? E, e vamos lá. Você geralmente gosta de ler o quê? Quando você está fora de tudo, o que Cara, eu você leio gosta de frutos ler? da poesia. Eu Ali, depois, é isso. e ali Depois tem da questão bastante dos coisa, né? esportes, que você não tinha mais o jornal físico, que era onde eu lia e tal, eu nunca fui muito voltado para a leitura. Eu gosto de língua portuguesa, eu me identifico, eu estudei muito por conta de. Fiz curso pré-militar, pré-vestibular, então eu estudei muito a gramática em si, a língua portuguesa. Mas a Sim, literatura em si, eu nunca fui um apaixonado, eu nunca tive uma referência. Ah, eu gosto de tal escritor. Então, quando eu entrei para o Frutos e que a gente tinha as regrinhas de interação, de um apoiar o outro, eu não sou muito de curtir sem ler. Óbvio que a gente não consegue acompanhar tudo, não tem como. sim. Somos mais de 80, são muitas publicações. Mas na medida do possível, eu gosto de ler para curtir, para compartilhar as que eu mais gosto. E esse é o hábito de leitura que eu adquiri, assim, de acompanhar as publicações, aí a gente vai criando uns favoritos, uns preferidos que a gente se identifica mais. É normal, normal. E é o que eu leio, assim. Eu não tenho o hábito E de pegar livro físico para ler. Eu sou muito de internet, de Instagram. E eu não fujo muito do Frutos. Às vezes vem alguém de fora que tipo, começa a sim, me seguir e tal, que quer fazer uma troca, né, uma interação, aí, por curiosidade, eu vou ler. Alguns eu me identifico muito, aí sigo também e passo a ler também. Mas o foco principal é o Frutos e fruto. não fujo muito disso, não. E, e, e o que e quais são as suas influências na escrita, assim? Dá pra ver, assim, dá pra ver muita coisa de samba e pagode. Então, eu escrevi aqui alguns. Primeiro, a questão hereditária, assim, eu tenho muita essa influência da minha mãe, do meu avô, que meu Sim. avô, eu acho que eu nunca nem li nada dele, não me lembro, vi mais meu avô era fotógrafo da Hebe. Ia em caravana, essas coisas, tocava sax e tal, mas pintava, textos em si eu não me recordo de ter lido, mas os da minha mãe eu lembro bastante. Inclusive, eu fiz um texto uma vez para minha mãe, eu não sei se ela tem, chama Coração de Pedra. E eu faço uma metáfora com aquelas pedras de areia que se desmancham facilmente e tal. Então ela foi essa a minha primeira referência. E a questão do pagode, cara. Samba e pagode, eu sou de 89.
Eu sou Corre na veia. muito pagodeiro, eu cresci no boom do pagode, né, que é dos anos 90. Sim, Então, eu escrevi uns aqui que são, assim, as minhas referências de texto, né, de composição. sim, Um cara que, pô, eu tinha acho que 10 anos, eu pedia CD de presente na época. Foi a época que tava. E era até caro, né? Antes do DVD tinha aquela coisa do CD. Eu lembro que Natal, sim. Ano Novo, tudo que era festa, aniversário, Dia das Crianças, amigo oculto na escola, eu pedia CD e os meus CDs eram de samba e pagode. Eu tenho acho que uns 6 CDs do Jorge Aragão, que Nossa, é um cara pô, que eu gosto demais. maravilhoso, Gosto muito. maravilhoso. Me influencia muito também. Aí do pagode assim mais romântico, que tem mais a ver com o que eu escrevo. Pô, era Os Travessos. E aí até hoje, tipo, o Rodriguinho, eu me identifico. Aí tem Rodriguinho, Thiaguinho, tem o Mr. Dan, que é um cara que eu gosto muito, e, tipo, as letras também são muito Sim, parecidas com o que eu escrevo. E o que tá mais em evidência hoje, que é um cara muito diferente dos outros, é o Tia, que usa palavras diferentes que a gente não está acostumado a ouvir, nem falar, mas assim, ele é um cara muito diferente e é uma referência. Eu já tentei escrever algumas vezes música, mas eu não. Quando eu paro para escrever, eu começo a escrever tentando já musicar na mente e não funciona muito. sim. Então eu já até fiz algumas, peguei um texto que era muito rimado, eu falei, pô, isso aqui é mais fácil de você botar uma melodia porque tudo combina. Aí peguei 2 amigos baianos que trabalham comigo, que são compositores também, que gostam muito. A gente pegou e fez. Não, nem foi um pagode, foi mais um funkzinho assim. Não saiu um pagode, não. Mas ficou legal, gostei. Pra primeira foi bom, assim. Mas Ah, tem que é minha começar, né? referência, cara. Pagode não tem jeito. Ó. Não, e isso é muito legal, porque realmente a Jana comentou aqui que a gente é muito parecido e a gente realmente tem essa coisa, porque a origem, tanto sua quanto minha, é justamente disso. Eu também comecei a escrever, que eu tinha meu grupo de pagode e tudo mais, e eu comecei a escrever música pro meu grupo. Então, assim, eu escrevi as letras das músicas do meu grupo e, e eram as poesias que eu escrevia. Então, assim, é muito legal isso, porque realmente é muito parecida essa coisa, dessa influência, a forma como a gente coloca algumas coisas e tudo mais, é muito bom, muito legal. Ó. Mas, E alguns textos meus, eles seguem meio que um roteiro, assim, do pagode. Sabe? Tipo, alguns são meio que essa. Tá na moda, né? Sofrência, mas essa sofrência da. Ontem teve a Marília Mendonça e tal, mas a sofrência pra mim vem lá do pagode. Tipo, pagode é sofrência. Sabe? E os meus textos, alguns deles têm muito essa. Tem aquele início, meio e fim da história mesmo. sim, Às vezes acaba num final não muito feliz, mas é é, isso, é por aí. mas é a vida, né? É a É. vida, né? Ó. É uma coisa bem verdadeira, né? Ó. E, e me diz aqui, é, o que é para você ser escritor? Que agora você já se considera escritor, graças a Deus. É, Ó. Ó. cara, acho que a Bárbara falou isso. É um pouco, sei lá, acho que rola um certo peso você falar assim, pô, eu sou poeta, eu sou escritor. Porque, sei lá, primeiro que eu não vivo disso, né, ainda, não sei o que vai acontecer. Mas tem essa questão, assim, pô, cara, será que eu sou mesmo e tal? Aos pouquinhos a gente vai acreditando. Mas, Sim. assim, a sua pergunta inicial, o que é ser escritor, eu respondi aqui. Vou ler porque eu gostei da minha resposta e não quero fugir dela, não. Eu botei aqui que ser escritor é transcrever sentimentos e percepções e causar variadas emoções nos leitores e gerar reflexões. Eu acho que Maravilha. é a essência da minha arte, assim. Eu escrevo para Sim. isso. Primeiro é essa coisa de transcrever mesmo o que eu sinto. Eu vou emendar na segunda pergunta,
Vai, vai, vai. Como eu definiria a minha escrita, né? Sim. E aí eu botei aqui, ó. Se fosse em uma palavra, seria sensitiva. Mas eu escrevi, eu sou muito emotivo e os meus textos são completamente emoção. Minha mente pensa a melhor forma de juntar as palavras que são ditadas pelo coração. Eu acho que é muito isso. Isso dá Muito até uma bom. poesia, né? Sim, Por isso que eu quis ler, sim. eu respondi aqui, tem, sei lá, meia hora. Tinha faltado essa, você tinha mandado o roteiro. Eu gostei muito disso. Não, De mas, a mas mente eu escrever o que acho. o coração dita. É isso. É E, isso. assim, eu acho que isso tem muito a ver com a nossa arte. Assim, a poesia tem muito isso. De você fala o que o coração está gritando. Não é um negócio tão pensado, tão elaborado. É um negócio muito de emoção, de catarse de sentimentos. Você bota para fora e pronto. É Eu isso. acho muito, muito. Eu gostei muito dessa resposta, de verdade. E, e agora vamos para a parte que você já começa a ficar achando que é difícil. E qual o texto que você mais se orgulha de ter escrito? Pô, é muito difícil. Muito difícil. Muito. Muito difícil. Porque, assim, tem alguns textos, assim que eu acabo de escrever e eu releio, você fica com aquele sentimento de, tipo, caraca, eu que fiz isso. Tipo, sabe? Não são todos, nem muitos textos meus, eu fico muito desacreditado. Eu escrevo, eu acho que tá meio bobo e guardo. Não rola aquela empolgação de postar. Já aconteceu várias Sei. vezes. E depois de um tempo, sem postar alguma coisa, eu vou lá, leio. Ah, vou dar uma chance para esse texto. E a repercussão é tipo um boom assim. Eu fico, caraca, eu achando o texto tipo, bobo, a beça, sem. E as pessoas super se identificando, acontece muito. Mas se eu fosse escolher um, eu escolheria esse Ah, primeiro que foi o primeiro que eu publiquei, que eu acho que foi o meu start. Inclusive, eu ganhei um concurso de poesia com ele, que maravilha. foi minha ex-namorada, a Paloma, que me escreveu de surpresa, eu não sabia. O texto chama Vagão da Solidão. Para quem tiver curiosidade, eu não separei ele para ler, não, escolhi outro. Então, quem tiver curiosidade, ele é o primeiro texto postado lá aqui no meu Instagram. E ele tá nesse livro aqui, que é Antologia Poesia Agora, que foi desse concurso. Só tem Maravilha. esse texto meu, então eu boto ele como o que eu mais me orgulho, porque foi o primeiro. E por coincidência, o primeiro que eu escrevi foi o primeiro que ganhou o concurso, foi o primeiro a ser publicado num livro. Isso me deu uma certa empolgação, assim. Falei, caraca, o primeiro texto que eu fiz chegou nesse ponto, sabe? Nesse patamar de ganhar um concurso, de ser publicado e tal. Então Muito legal. eu escolhi ele por isso. Não é nem que eu Aí mais. dá. Assim, ele ganhou por conta desses troféus, vamos dizer assim, dessas características. Sim. Aí Não, ficou fácil. mas eu achei interessante você escolher ele, assim, porque, como você falou, é o teu start, é a coisa que tipo, já no primeiro você conseguiu isso, então, assim, meio que dando aquela dica de pode ir por esse caminho que tu vai bem. Exato, é Entendeu? isso. E ele Muito não, ele, legal. não- ele foge completamente da maioria dos meus textos, né? Ele não é romântico. Sim, Mas ele sim, é, ele é a questão da percepção que eu falei na pergunta anterior. Eu sim. escrevi ele dentro do trem, observei as pessoas ao meu redor, as situações cotidianas. Não sei como, de onde veio, mas me deu uma vontade. Eu abri o bloco de notas no telefone, escrevi, guardei, postei e chegou nisso. Deu super certo. Não tem nada de romântico nele, mas eu escolhi ele É verdade. por ele ter Mas sido me esse diz aqui, pontapé inicial. Fala tô aí. falando tô falando aí dessa sua forma de criar, que foi através do bloco de notas, que foi com a percepção. Como é que é o seu processo criativo? Como é que você pensa os textos e cria? Então, eu não gosto de escolher um momento para escrever.
Sei. de parar o que eu estou fazendo para escrever. É muito de sensibilidade, de sentir, de... Às vezes eu estou numa conversa, uma frase, igual eu falei aqui na resposta, falei, pô, isso dá uma poesia? Porque eu acho que a inspiração bate assim, e eu Sim, costumo na mesma hora parar. Às vezes eu estou numa conversa e falo, pô, espera um instantinho que eu acho que isso dá um texto e escrevo. Acontece muito isso. E no trem eu fazia muito isso. Por estar. Pô, eu trabalho no centro, moro em Campo Grande, então eu passava pelo menos 2 horas por dia no trem, indo ou voltando. eu te Então, entendo bem. então esse tempo ocioso era onde eu ficava relendo algumas coisas, ouvindo música, pagode, óbvio, que surgem vários textos de Sim, músicas que eu já ouvi centenas de vezes, e em um momento que eu estou escutando, eu interpreto de um jeito diferente, ou eu sinto alguma coisa diferente e escrevo. Às vezes acontece de escrever e ter que parar assim, tipo, pô, deixa pra lá, mas deixar guardado, aí num outro momento você voltar ali. Já sim. aconteceu, foi muito inusitado, mas foi marcante, de acabar a minha bateria do celular, de tá conversando e pum, acabar, tá no trem. Eu peguei uma caneta, uma nota fiscal que estava dentro da minha mochila, que era o único papel que eu tinha, era uma nota de estacionamento. E escrevi em pé no trem e aí, pô, com uma mão só. Eu não conseguia tipo, segurar o papel e escrever, porque eu precisava me segurar. Aí eu apoiei mais ou menos na mochila, foi um garrancho absurdo, mas eu consegui botar no papel Manter a a ideia. ideia, sabe? Eu cheguei em casa, minto, eu cheguei no carro, porque eu paro o carro próximo à estação, a primeira coisa que eu fiz foi carregar o celular, 2% liguei e só saí, só vim para minha casa de fato quando eu acabei o texto. Não Caramba. me pergunte qual é o texto, porque eu não lembro. Não faço ideia de qual foi o texto que eu criei dessa forma, mas assim, é isso. É de vir, Sim, eu não gosto de me forçar a escrever. No Frutos a gente tem essa coisa do tema, né? sim. Que a gente tem essa obrigação do grupo, mas assim, quando sai o tema, eu leio, eu espero normalmente quando eu já não vem um texto meu à cabeça que a gente pode mandar um texto já pronto, eu leio o tema e fico com aquela mentalizando aquilo, aí eu vejo alguns textos que já foram postados para de alguma forma sentir a inspiração, assim. Sim. Até hoje eu não precisei chegar no último dia e falar, caraca, eu tenho que produzir alguma coisa, não precisei. Pode ter um dia que aconteça, eu consigo escrever, mas eu não gosto de escrever Sim. forçado. Então é isso, a inspiração chega, eu escrevo, não tem, tipo, não tem um lugar certinho, não sabe? Preciso estar, pô, no trem, Toda hora é hora e todo camelô lugar é lugar. passando, sabe? Não tem essa coisa. Uma gritaria, às vezes tem briga, confusão, você tá apertado, mas eu vou ali, escrevo e tá, É. até hoje funcionou, então. Não, tu contou tuas histórias do trem. Eu só lembrei de quando eu vinha de ônibus também do centro pro recreio e era a mesma coisa. Eu pegava no ponto final, ia praticamente até o outro ponto final, sentava, abria meu caderno e ia escrevendo. Ia escrevendo. Às vezes eram 2, 3, 4, 5 poemas no mesma viagem. Entendeu? É sensacional, cara. Eu acho que assim, quando você tem essa visão de observar o mundo ao seu redor, eu acho que o meio de transporte é a inspiração que você precisa, assim, para fazer os textos, para escrever, porque tu vê de tudo, tu ouve de Exatamente. tudo, tipo, Exatamente. é muito bom. Então vamos lá, vamos para a parte boa, então. Vamos para a parte que você fala mais de você propriamente dito. Você já falou que, tipo, que você não sofreu preconceito com a questão de ser militar e tudo mais. Tá bom. Mas assim, é, com essa questão de você ser militar, você acha que essa sua temática romântica, ela espanta os seus companheiros de farda, de alguma forma? Cara, não, não.
Uns brincam, a gente tem a expressão de fazer guerra, que é o mesmo que zoar. Uns brincam, mas eles brincam no sentido de, tipo, pô, tá escrevendo por causa das mulheres e tal, papapá. Alguns. Já aconteceu várias vezes, tipo, o cara tá fazendo aniversário de namoro, alguma coisa assim. Aí eles vêm até mim, pô, é, fala um texto teu aí que tem alguma coisa a ver, ou que seja, sabe, que eu posso mandar pra minha namorada e tal. Às vezes eu escolho. Já teve um cara que falou ali, cara, pô, usei um texto teu, deu super certo. Eles são muito nesse. Não tem. Não rolou esse. Rolou a surpresa. Porque Normal. assim, eu já tenho 8 anos de carreira militar e eu escrevo há um ano e pouco, quase 2. Então rolou essa surpresa. Tipo, pô, cara, de onde tu tirou isso, sabe? Rolou essa Da onde surpresa. surgiu, né? Mas a questão de afastar. Hoje mesmo, um amigo tá fazendo aniversário hoje. Aí ele Sim. postou, 5 minutos antes da gente entrar aqui, ele postou. Um amigo meu vai cantar pra mim no meu aniversário, que é o Péricles. Aí eu botei lá, pô, cara, ó, eu vou ser entrevistado agora, mas daqui a pouco eu tô indo lá pra tua comemoração. Aí o pessoal, tipo, caraca, sério, pô, maneiro, eles super me incentivam, não tem muito. Ah, muito legal isso, né, cara? Tipo, quando as pessoas ao nosso redor também compartilham desse sonho, dessa vida paralela que a gente leva, Sim, né? sim, sim. E aqui, é, você, como disse, você soltou tarde na vida artística. Você se É, tornou relativamente tarde, assim, tipo. sim, sim. Mas, mas você teve dificuldade para soltar essa sua veia artística ou ela sempre existiu, mas pelos caminhos da vida você não conseguiu Cara, eu botar sempre, para frente? eu sempre gostei muito de música. Já fiz aula de cavaquinho, já fiz aula de percussão, então a parte artística era mais essa. Minha mãe brinca comigo que eu era uma negação na percussão. Eu lembro de um desfile de 7 de setembro que eu estava tocando bumbo e achando que eu devia ser, sei lá, se ter 10 anos, achando que eu estava arrasando, e ela fala até hoje, ela, cara, foi muito ruim aquilo. Mas depois de ter feito aula e tal, hoje ela escuta, às vezes, eu cantando ou tocando alguma coisa, ela fala, meu filho, você melhorou. Você melhorou muito. Foi mais, a minha, assim, a arte era mais na questão da música. A Sim, questão da escrita em si tem esses 2 anos e, assim, os meus primeiros textos, pela questão de serem meio que um desabafo, serem muito pessoais, eu demorei um pouco para postar. Por uma questão de exposição, assim. Pelas pessoas que me conhecem. Uma coisa é eu postar para quem não me conhece, não sabe minha história, sim, minha vida e tal, os acontecimentos. Mas o meu Instagram era pessoal, eu comecei a postar as coisas nele. Depois que quando eu fui vendo que foi tomando uma proporção maior, aí eu transformei ele só em texto, depois criei um outro. Então, nessa questão de. Eu me segurei um pouco nisso, assim, porque era muita exposição, que aí não sim. envolvia só a mente, a família toda, no caso. Então eu não quis essa exposição no início, estava tudo muito recente. E depois meio que fui tendo um aval, assim, a minha ex-esposa, ela leu algumas coisas, mandaram para ela algumas coisas e tal. E ela veio falar comigo, ela falou, cara, se isso te faz bem, se tá te fazendo bem a tua terapia e tal, sabe, vai fundo. Mete bronca. E É. acho que foi na época a minha namorada, que era a Paloma também, foram os dois incentivos assim que falaram. Primeiro era essa questão de, pô, eu tô namorando, eu vou postar um negócio. Será que a pessoa vai entender? Ah, Então eram as duas coisas que me preocupavam um pouco, que as pessoas envolvidas super me incentivaram. E dali pra frente eu fui embora. Hoje nunca eu não mais tenho parou. muita. Cara, não tem nada que eu escreva que eu tenha, tipo, vergonha. Eu posto, assim. Às vezes a gente usa a questão
da pessoa, né? Do tempo verbal e tal. Tipo, às vezes eu escrevo na primeira pessoa e fico, pô, isso é melhor eu botar tipo, na terceira, assim, vou. Tá muito pessoal, é melhor eu dar uma. Tirar um pouco o peso, né? Mesmo que não seja. Nem sempre. Quase nunca é 100% o que a gente viveu e tal. Mas às vezes eu fico, pô, é melhor eu. Às vezes, tem texto que eu mudo, tipo, às vezes sou eu falando para uma mulher, eu troco, eu boto o eu lírico feminino, dá uma Sim. quebrada legal nisso, assim. Mas eu não tenho mais essa questão de algo que me prive, de eu escrevo, posto e vambora. E, e por falar nisso, quais são os temas preferidos que você gosta de falar? Tirando o romantismo, tirando a parte romântica, assim, o que mais que você gosta de Cara, falar? Tipo, eu escrevo muito sobre o que eu vivo, né? Então eu tenho textos que eu gosto muito, que é sobre a minha relação com os meus filhos. sim, que são sempre Tem um lindos. recente que eu fiz que é sobre saudade, eles estão morando em outro estado agora, mas tem de momentos assim de vivência com eles. Eu fiz alguns textos sobre o empoderamento feminino, que foi assim, uma amiga que me pediu, ela estava fazendo um livro, ela queria uma referência masculina sobre o assunto. Aí eu falei, pô, beleza, vou fazer. Mas assim, eu fui estudar, eu fiz enquete no Instagram, pedi opinião para saber das próprias mulheres o que era empoderamento e tal. Então foi um assunto que eu me envolvi muito, que eu fiz alguns textos, que são até os mais curtidos que eu tenho, assim, os que tiveram mais envolvimento, são esses sobre empoderamento. E de vez em quando eu escrevo textos sobre. A gente teve o tema do fruto, tipo, eu escrevi sobre a Amazônia, sobre depressão, Sim, quando tem alguns textos que eu fiz sobre, tipo, acontecimentos, enchente, sabe? sim. Eu lembro de um que eu fiz que foi um período que aconteceram várias, tipo, foi a morte do Bochá, teve o deslizamento lá acho que de Brumadinho. Foram os 5 fatos, assim, acho que em um No mês, curto espaço de tempo, e é. que aí, tipo, eu não me forcei a escrever, tanto que eu escrevi, acho que já tinha uma semana de tudo acontecido, assim, mas eu falei, pô, senti a vontade e escrevi, assim. Então é muito disso, de percepção, de enxergar Sim. alguma coisa, de estar. Tipo, eu não escrevi nada sobre o corona ainda, né? Sobre essa quarentena. Mas eu já tive uma certa inspiração, já escrevi um trechinho para depois desenvolver e tal. Então, quando não é romantismo e não é minha relação com os meus filhos, é tudo. Tudo que eu vivo, tudo que a gente observa, a gente escreve, assim. É muito, muito disso. Sim. E me diz, livro, já estamos pensando. Segundo livro já, né? Porque o Cara, primeiro é aquele lá de trás. por coincidência, eu até postei no meu status do WhatsApp hoje. Eu tive muitas notícias boas, assim. E principalmente em relação ao livro. A Jana ela tava, acho que está ainda, não sei, ela entrou aqui. Hoje eu recebi algumas informações sobre o livro que tava marcado para agora, para esse mês, abril, mas por conta da quarentena atrasou tudo e tal. Então eu deixei, eu falei, eu já enviei aí, já tive o retorno da editora, já foi revisada, aí hoje a gente já entrou na questão da capa e tal. Pô, Eu beleza. já li o Então tá prefácio. saindo. Então, tipo, tá assim. Eu fiquei muito contente hoje, eu não esperava receber hoje essas notícias. E, cara, tô ansioso. O livro é um sonho que eu nunca tive. Foram vocês, foram os meus amigos que botaram esse sonho na minha cabeça. Eu até falo isso no agradecimento. Foi algo assim. As pessoas fizeram eu acreditar no meu potencial e elas sonharam primeiro por mim. Muitos amigos, muitas pessoas próximas que falavam, cara, você tem que publicar, você tem que registrar seus textos e tal. Eu, tipo, sabe, você não. Aham, mas. E aos pouquinhos. Tá, vocês são meus amigos. Exato, exato, exato. E aos pouquinhos a gente vai acreditando no Instagram, ele é uma ferramenta muito louca. Eu lembro, pô, veio uma escritora espanhola uma vez, comentou, aí me seguiu, aí veio no direct falar, eu falei, caraca, tipo. Aí tinha uma mulher de Portugal, tinha um cara, pô,
da Rússia. Eu falei, cara, sabe, às vezes a gente não tem noção. Eu tinha, sei lá, 300 seguidores. Pô, o cara lá do outro lado do mundo leu meu texto e comentou e, tipo, curtiu. Eu falei, pô, tá, o negócio é Tá, sério. tá dando certo, né? Aí eu fui acreditando e tal. Eu falei, pô, porque quando eu entrei no Fruit foi através também de um concurso do Sei. Frutificando. Então já tinha um livro para sair. Já tinha esse primeiro, aí já tinha antologia, que são alguns. Aí eu falei, pô, já tenho vários textos, por que não? Sabe, tipo. E, e me diz, vai ser romântico? Como é que vai ser? Vai ser. Então, o nome do livro é Sobreviver. Dores, sorrisos e amores. Ah, Então, muito. é muito. Tem muito do romantismo. Fala de tudo no final das Aí as contas. dores, a maioria são dores de amor, né? São desilusões, são términos. Então tá um Sim. pouco envolvido. E sorrisos, porque, cara, eu não sei, eu tenho um negócio com sorriso, não só na questão romântica, assim, sorrisos de amigos, sei lá, eu tenho isso. Eu sempre tive Sim. essa coisa de gostar de provocar o sorriso nas pessoas. Às vezes, alguns amigos eu chegava, tipo, o cara tá meio. Enquanto eu não conseguia ver ela sorrindo, que fosse o único sorriso do dia, sabe? Aquele momento, eu sempre tive muito isso. Então, eu tenho vários textos sobre sorriso. Tanto Sim. romântico quanto, tipo, sorriso de camuflagem, tem um, tipo, Sim. sabe? Então, o livro é focado nisso. Aí, eu tirei os textos de, tipo, esse do trem não tem. Os textos mais perceptivos do cotidiano em si não estão. O texto tá bem nessa questão de Aí já sentimento. vem, aí já vem a ideia Já para o pode ser segundo o livro, próximo, então. né? É, Isso aí. muito bom. Já Então deixa vamos pra lá. E onde é que você espera que a tua arte te leve? Cara, eu não tenho sei lá, Porque não tenho assim, essa. você já vai publicar o livro. Já vai É, publicar o livro. Tipo, eu, então, a Bárbara, ela respondeu de chegar nas ruas, nas pessoas. sim. E é um pouco do que eu penso, assim. Eu ouvia muito essa frase na igreja, que às vezes eu era do teatro e tal, a gente fazia algumas coisas, e a gente sempre tocava na tecla de que se uma pessoa fosse tocada por Sim. aquilo ali, já estava valendo a pena. Então é muito isso, assim, eu não tenho sabe, não, tem que atingir um número ou vários países de meu livro, não. Se o meu texto tocar uma pessoa, que é muito maneiro quando vem alguém que, pô, você nunca viu Com na vida, certeza. não conhece, o cara vai lá no teu direct e fala que se identificou ou se emocionou, que, pô, chorou, aí pede às vezes para compartilhar, sabe? E é É isso, muito legal cara. mesmo. E eu acho Eu que acho eu que é já uma... cheguei nisso, sabe? Sim. Não crio nenhuma outra expectativa. Desde o início, eu foquei muito nessa questão da essência da escrita. Por que eu Entendi. escrevo? Eu nunca me forcei a escrever, eu nunca pensei em número, sabe? Vou aumentar seguidor, eu vou fazer um livro, vou ficar rico, vou fazer um best-seller. Nunca pensei nisso. E eu acho que por isso as coisas aconteceram e muito rápido até. Pô, tem Sim. menos de 2 anos, sabe? Eu Ah, falando um pouquinho de números, hoje eu já tenho no Instagram 180 textos ou mais. Eu tinha 300 seguidores, tenho quase 1.200, são 4 vezes mais. Sem pensar nisso. Então acho que vai acontecendo naturalmente, assim. A sim. gente vai fazendo Quando de é com o coração. coração, quando é com o coração, vai. É Não tem isso. jeito. Exato, é isso aí. Ó, a gente está encerrando, então me diz, o que que você preparou para declamar pra gente? Eu separei um texto que é muito difícil, cara. Escolher o melhor e um só para ler é muito difícil. Mas eu escolhi um que me representa bastante, que tem a questão do romantismo. E eu fiz questão de escolher um texto que tem. Eu acho que ele é muito atual, ele é recente, eu fiz tem pouco tempo. E ele é muito atual na questão da sociedade em si. O nome Sim. dele é Migalhas. Vou lê-lo.
Migalhas. Eu quis te dar o mundo, mas você fez pouco caso. Eu te amei de verdade, mas você só brincou comigo. Eu abri mão de muitas coisas por acreditar no amor e demorei muito para entender que você não me merecia. Ainda vai levar um tempo para te apagar da memória. Algumas cicatrizes ficarão, mas servirão para eu lembrar que devo me amar em primeiro lugar e jamais esquecer do meu valor. Eu quero um amor verdadeiro, quero reciprocidade. Um amor em que eu possa me fartar. Migalhas de amor não servem para mim. Olha, eu não sei os outros, mas eu já imagino Belo, Péricles, alguém cantando isso daí. Eu imagino. Ó, que eu sou fã não só do samba e do pagode, mas sou seu fã. Cara, Aqui, sabe disso, se né? isso se concretizar, acho que, sei lá, eu piro. Pô, Ó, pô. Fala, vai lá. deixa pra sua mãe avisado que eu vou botar a live depois no YouTube, tá? Que ela tá perguntando, vou botar. Beleza. E assim, deixa agora um recado aí pra galera, que agora a gente tá chegando no final mesmo. Ó. Cara, primeiro te agradecer mais uma vez. Você é um amigão, a gente tá se aproximando muito, inclusive nessa quarentena, né? A gente fugiu Sim. um pouco do tédio, fazendo videochamada e tal. E surgiram essas oportunidades que são muito boas pra gente se expressar, se mostrar, é muito maneiro. Então é isso, te agradecer. Agradecer o pessoal que entrou, que assistiu, minha mãe, tá aí babando e mandando. Enfim, mãe, também te amo. O livro tá chegando, espero que a galera compre, que goste também. Foi feito com muito carinho. E é isso, cara. Obrigado. Obrigado por quem assistiu, por quem ainda vai assistir. E que a gente consiga, através da nossa arte, levar isso, o amor para as pessoas, tocá-las, sabe, de alguma forma, porque o mundo tá complicado, são muitos problemas. Então a gente consegue um refúgio, às vezes, com o nosso texto. Às vezes a única parte boa do dia da pessoa é ler um texto que toque, que sabe, que faça lembrar de algum momento bom. E que a gente consiga seguir nessa caminhada aí. Não sei aonde eu vou chegar, mas tô disposto aí, onde a poesia quiser me levar, a gente vai embora e tamo junto. Com certeza. E assim, primeira coisa, depois manda aqui que a gente vai divulgar quando vai ser o livro, quando vai ser o lançamento e tudo mais, a gente divulga, pode mandar. E outra coisa, eu que agradeço você se disponibilizar, que eu sei que a gente às vezes fala brincando, mas tipo, isso aqui também é uma forma de divulgação, é uma forma de trabalho, é uma forma da gente estar mostrando quem é que está por trás desses textos. E mais uma coisa, eu continuo afirmando que eu quero viver um amor que seja representado nos seus poemas. Eu quero viver isso na minha vida ainda. E, assim, só até agradecer você, meu amigo, tipo, por trazer esse sentimento para a nossa vida, trazer esse sentimento para os nossos olhos, porque é algo que realmente a gente está precisando. E, assim, continua no teu caminho, continua na tua batalha, continua fazendo a tua arte, porque você é necessário aqui nesse mundo, cara. Tipo, é muito bom saber que tem pessoas que conseguem captar o amor com tamanha sensibilidade e assim, e conseguir mostrar o amor para todos nós, sabe? Tipo, muito bom mesmo. Agradeço de verdade, agradeço a todo mundo que assistiu, todo mundo que pôde dar um alô, todo mundo que pôde dar uma moral. Agradeço a mãe que está aqui, mandando um abraço para ela, maravilhosa, adorei. E é isso, gente. Tipo, o Rodrigo aí, pessoa maravilhosa, sigam ele no Instagram, quem não segue. E é isso. Serão Tipo, muito bem-vindos. vou até agradecer, cara. Valeu, Vitão. Tamo junto. Foi um prazer. Tamo junto, meu amigo. Até a próxima. Ó, até a próxima. Fique com Deus. A gente respeita, né? A gente respeita. Isso aí. Valeu, meu irmão. Tamo Forte junto. abraço, tá? Tchau, tchau.